Oi, gente, bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pela presença. Meu nome é César Sanches, eu sou superintendente de sustentabilidade da B3 e eu estou aqui hoje com a Luísa Vasconcelos. Luísa, é um prazer, como sempre, é sempre um prazer e uma honra. Eu vou deixar a Luísa se apresentar. Oi, obrigada, César, pelo convite. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Luísa, eu sou Head de Negócios ESG no Itaú BBA, então a gente trabalha bastante com os clientes em tentar fomentar justamente o tema de hoje. Vou falar um pouquinho sobre o assunto. Bacana. A Luísa é uma pessoa que eu admiro muito, uma super profissional. A gente tem feito diversos trabalhos, a gente sempre conversa muito sobre ESG juntos. Fizemos o nosso Sustainability Linked Bond juntos também, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas acho que começar, Luísa, um pouco com a sua visão, o que você tem visto no mercado, qual é a evolução, qual a importância de adotar as melhores práticas, de ter o disclosure dessa informação para investidores, né? Como é que você tem visto isso? A gente recentemente conversou sobre o guia de ESG Bonds, né? Se você puder dar um pouquinho da sua visão, como é que o mercado está evoluindo? Claro, vamos lá. Eu acho que o tema ESG ele tem evoluído bastante nos últimos tempos, né? E cada vez mais tem virado um fator de análise das empresas. Então, da mesma forma que você está olhando ali a análise financeira, você olha também outros fatores que influenciam nisso, seja eles no pilar ambiental, social ou da própria governança, né? Até os eventos recentes esse ano levaram muita gente a rediscutir aspectos de governança. E quando a gente faz isso, a gente tem uma análise bem holística das empresas. Então, a gente tenta entender o que é a estratégia corporativa, o que é a estratégia de negócio e como essas duas coisas elas estão tendo uma intersecção, né? E no momento que elas têm intersecção, que surgem as metas de sustentabilidade que vão permear toda a organização. São metas normalmente de curto, médio e longo prazo, muitas vezes, né? Alinhadas, na maioria dos casos, à Agenda 2030 da ONU. Elas normalmente estão associadas a ODS, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por detrás. E aí é muito importante que o mercado vá entendendo como a companhia está em relação a essas metas, né? Então, como que ela consegue ir evoluindo ao longo do tempo na jornada dela. E nesse processo a gente entende que o disclosure e a transparência é super relevante, né? E aí, em função disso, a Ambima criou um grupo de trabalho, se eu não me engano foi em 2020 que começou, para tentar padronizar um pouco as regras do mercado e como essas informações deverão ser dadas, em especial para ofertas públicas de dívida. A gente juntou todos os membros da Ambima, começou a discutir. O mercado usava muito naquele momento as regras da International Capital Markets Association, a ICMA. Então, o ponto de partida foi entender essas regras internacionais e ver como elas poderiam ser tropicalizadas para o Brasil. Então, esse trabalho durou algum tempo, a gente fez um trabalho de pesquisa grande, discussão entre os membros, e ele foi concluído com a elaboração de um guia de ofertas. Então, esse guia, ele traz muitos dos princípios que a própria ICMA usa, ele foi inclusive levado para a aprovação da ICMA, só que ele coloca alguns requisitos adicionais, que a gente entendeu que para o mercado brasileiro eram muito relevantes. Então, por exemplo, quando a gente está falando de operação vinculada a metas, a gente colocou que a existência de um framework, ou seja, daquele documento que explica toda a estratégia da empresa, por que ela está fazendo a captação, é algo obrigatório. Que já era uma prática de mercado, né? Até quando a B3 fez a operação deles, a gente teve um framework, mas não estava escrito na pedra. Então, algumas coisas a gente trouxe para trazer um pouco mais de robustez e transparência. Esse guia, ele se aplica a todos os participantes do mercado, em especial os estruturadores, né? Os coordenadores dessa oferta, então os bancos, e ajudou bastante também a gente nivelar as práticas que tinham, porque a gente estava vendo muita operação saindo com critérios diferentes. Então, em função disso, a gente juntou todos os membros ali da Ambima para conseguir criar esse guia e equalizar um pouco essas regras e dar mais transparência para o mercado, para os investidores, que eu acho que é o que a gente busca nesse tipo de operação. Não, excelente. Eu acho que
os fundamentos de uma bolsa, de uma exchange, são justamente esses, né? Transparência, liquidez, segurança, acesso, né, a oportunidades de investimentos, acesso para mim, para vocês, para diversos tipos de investidores, a oportunidades de investimento em linha com seus objetivos. Para dar um pouco de contexto, eu vou dar alguns números aqui, bom, pelo menos da última vez que eu olhei, hoje 1/3 do total de investimentos, aproximadamente, tem alguma relação com ESG. Então, de 130 trilhões de dólares, 1/3, coisa de 41 trilhões de dólares é ESG related de alguma forma. Tá? ESG bonds, a expectativa é que retorne esse ano a 950 bilhões de dólares. Green bonds é algo em torno de 500, 600 bilhões de dólares. Mercado de carbono esse ano passado, acho que atingiu 1 tri. Tá? Então, são valores expressivos, né? Mas só para dar um tamanho do desafio, né? Então, nós ainda emitimos todo ano, nós seres humanos, né? Coisa de 50 bilhões de toneladas de CO2 para a atmosfera desde o início da Revolução Industrial, mais ou menos 2,4 trilhões de toneladas de CO2 equivalente. E vai variar, depende da fonte que você pegar, mas a expectativa de investimento, a necessidade de investimento, algo em torno de 5 trilhões de dólares anuais. E é por isso da importância de a gente discutir mais ESG bonds, né? De ter mais veículos, mais oportunidades. Eu gosto de pensar as exchanges, as bolsas, como, né, um dos papéis que a gente pode e deve cumprir é facilitar o fluxo de capital na direção dessas oportunidades de investimento, né? Então, trazendo esses elementos de liquidez, de segurança, de transparência, e isso volta na questão de dados, né? Na questão de fazer os disclosures e como é importante para investidores, eu ou vocês, ou investidores institucionais, grandes. Obrigado. Poder ter acesso à informação para poder tomar uma melhor decisão, né? Então, falando um pouco então de disclosure, de reporting, Luísa, como é que você vê esse cenário evoluindo? Quais são os standards, né? Como é que você acha que a gente vai evoluir para os próximos anos? Eu acho que esse tema do disclosure ele é super importante, né? A gente vê que, pegando mais uma visão histórica, as empresas historicamente tinham relatórios de sustentabilidade. Isso foi evoluindo, muitas empresas já estão levando hoje esse relatório para dentro de um relatório integrado, então não separando o que é informação financeira do que é informação de sustentabilidade, o que acaba ajudando bastante no processo, né? E assim, a gente fala muito lá no banco que o importante é você trazer a informação de forma simples e direta. O que é diferente de eventualmente você ter um relatório gigante. Você pode integrar todas as informações, a gente estava até conversando aqui antes, consolidar em uma tabela, da forma que fizer mais sentido para o investidor ter aquela informação de forma rápida e prática. E para isso, obviamente, seguir standards de report é super importante. Então, para bancos, a gente aplica o TCFD, tem o CDP, GRI, mas não tem, assim, uma receita do bolo, né? Obviamente, esses são standards que o mercado usa, que, obviamente, melhoram o disclosure. Se você segue eles e outras empresas seguem na mesma linha, você tem um certo grau de padronização, o que facilita a leitura por parte dos investidores. Mas o que o César estava comentando de investimento em tecnologia, em processamento desses dados, vai ser super importante. Não sei até se vocês vão querer comentar ou não, mas a B3 tem feito muita coisa nessa frente. Dentro do banco também a gente tem projetos de tecnologia nessa linha, porque o importante é você trazer a informação que é necessária, de forma rápida, para você conseguir tomar decisão de negócio. Isso se aplica tanto ao banco, quanto aos nossos clientes, quanto à própria B3. E eu acho que esse movimento está melhorando bastante nesse sentido. E, obviamente, você ter operações que são ESG, seja vinculada à meta ou ao uso de recurso, ajuda. Porque, pelo requisito do produto, esse tipo de transação ele exige um reporte anual do tomador do recurso. Então, ele, ano a ano, vai ter que reportar como ele está, seja no uso de recurso ou seja nas metas que ele se propôs.
E no caso de metas, especificamente, esse reporte tem que ser verificado por um terceiro independente. Então, tem que ser auditado. Então, você também adiciona um layer adicional de confiança naquele dado que ajuda bastante o mercado. Então, ele deixa de ser simplesmente autodeclaratório, como é o caso de relatórios, e ele passa a ser algo, de fato, que tem essa segunda camada de verificação, que acaba dando muito mais robustez à qualidade do dado, né? Não, alô, legal. Não, excelente. Eu concordo 100% com a Luísa e sim, a gente tem feito uma série de trabalhos bem bacanas e esse na frente de dados é algo que é uma das minhas prioridades. Então, a gente tem na casa hoje, se eu não me engano, 69, só para dar um exemplo, tá, de produtos e serviços que a gente tem em ESG e está relacionado a acesso a dados. Tem 69 índices, dos quais 9 são ESG, tá? São o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ICO2, é o de carbono, 4 de governança, um em parceria com a S&P, um em parceria com a Great Place to Work e um sobre CBIOS, e trabalhando agora no de diversidade. Hoje a gente já fala um pouquinho de diversidade também, tá? Hoje a gente tem uma plataforma que se chama ESG Workspace, convido todo mundo a visitar, é esgworkspace.b3.com.br, e lá você encontra os dados do ISE hoje. Pode se cadastrar, é gratuito, você vai enxergar as respostas das empresas, dos dashboards que participaram do processo do ISE. Tá? Mas a gente quer ir muito além. Eu tenho um roadmap em termos de desenvolvimento de produtos e serviços de dados aí de mais de 5 anos. Então, a gente deve evoluir ainda esse ano com um novo módulo, onde vai ter acesso a mais informações quantitativas, scores, tanto no I, quanto no S, quanto no D, para poder ajudar a ter uma maior clareza, né, das oportunidades de investimento, para você poder pensar melhor na sua estratégia de investimento, que é um outro tema, eu acho que eu não vou abordar aqui hoje, mas educação financeira é um outro tema importante para mim, né? Eu acho que para os brasileiros, eu gostaria muito que nós, brasileiros, não só brasileiros, acho que isso é um tema importante para qualquer país, mas a gente tivesse mais informação para poder se planejar para os próximos 5, 10 e quem sabe para sua aposentadoria também, ter o seu portfólio, realmente controlar e ter ciência das oportunidades, né? Agora, voltando um pouquinho na história da estratégia de investimentos, eu converso com muitos investidores, muitos me procuram, né, para entender qual é o nosso plano, o que a gente está fazendo para dar suporte, e acho que tem 3 grandes blocos aí. Climate é um grande bloco, né, como que a gente está dando suporte, ou como as empresas estão se preparando para esse futuro mais resiliente. O social, né, como fazer essa transição sem deixar a paz da sociedade para trás, e governança. E a governança tem vários aspectos, né? Mas focar um pouquinho aqui hoje na discussão, pelo menos nesse momento, sobre o social. Então, a gente fez, a B3 fez a emissão de um Sustainability Linked Bond, que tem todos esses elementos que a Luísa mencionou, um framework e objetivos, né? Foi um trabalho intenso, junto com a Luísa, foi muito bom. A gente definiu os objetivos. Então, um objetivo é aumentar para 35% o número de mulheres em cargos de liderança na B3 até 2026, e o outro é desenvolver um índice de diversidade até o final de 2024, que é algo que a gente está trabalhando nesse momento. Também tenho muito orgulho e muito feliz de trabalhar nesses projetos. Mas falando um pouquinho de diversidade, Luísa, de social, né? Como é que você tem visto esse espaço? Como é que isso tem evoluído mundo, América Latina, Brasil? Eu sei que o desafio é maior no Brasil. Como é que você vê essa questão de gênero, raça? Se você puder dar um pouquinho da sua visão. Claro, vamos lá. Eu acho que vale só contar um pouco, César, se você me permite, um pouco do processo de vocês, como foi, né? Porque quando a gente é contactado por algum cliente para falar de uma operação vinculada a metas, a gente tem quase que um processo para conseguir fazer isso, né? Então, a primeira coisa é a gente tentar entender qual o setor daquele cliente. Então, no caso da B3, era o setor praticamente financeiro, né? Então, a gente tentava entender o que são os temas materiais que afetam aquele setor. E aí, tenta achar uma meta que tenha compatibilidade com esses temas materiais.
E aí a gente vai olhar o quão relevante aquela meta é dentro do negócio da companhia e dentro da estratégia de negócio e o quão ambiciosa ela é. E aí no ponto de ambição, a gente vai justamente olhar como aquela meta compara com média de mercado, com média de outros players no mesmo setor. E o que a gente viu ao longo desse processo era que a B3 tinha um papel quase que duplo, né, César? A primeira era melhorar o seu próprio índice de diversidade, porque muito parecido com várias outras empresas brasileiras, até do mundo, a gente ainda não tinha tanta diversidade, fosse de gênero ou até mesmo de raça, nos cargos de liderança. Então, acho que a primeira coisa foi essa. E a gente definiu o cargo de liderança como 3 níveis abaixo do CEO, que é a definição que o GRI usa, tá? E a segunda coisa que a gente falou é, poxa, mas a B3, ela está num business que ela pode também influenciar regras de autorregulação. Então, o que ela pode fazer para promover que empresas sigam na mesma linha que ela? E aí que surgiu a segunda meta, que era criar o índice de diversidade. Por quê? A gente queria dar informação ao mercado sobre o que estava sendo feito para todas aquelas empresas listadas, para que elas mesmas tentassem melhorar os seus números. Então, de uma forma ou de outra, a B3 estivesse influenciando nesse processo. E quando a gente parou para olhar os números mundiais, assim, a gente viu que empresa que estava muito bem tinha entre 20% e 25% de mulheres em cargo de liderança, o que é relativamente baixo quando você olha para a demografia do nosso país ou até mesmo para a quebra de cargos nas empresas, porque muita empresa divulgava informação de quadro geral de funcionários e normalmente segue a demografia, é meio a meio. Quando é muito diferente é 60-40, alguns setores têm mais dificuldade de contratar mulher, aí pode ser um pouco pior. Mas a gente viu que isso não valia à medida que os cargos iam subindo. Então, quanto mais sênior o funcionário ia ficando, menos mulheres ele ia vendo como pares, né? Então, a gente fez esse índice justamente para tentar solucionar esse problema, né? E eu acho que depois disso a gente viu que outras empresas também seguiram na mesma linha. Até clientes do banco vieram fazer transações usando esse ponto. E uma das preocupações que a gente teve no processo é, poxa, como vai ser percebido eu sair com uma operação ESG, sendo que, via de regra, o César até passou os números, as mais volumosas e as que tiveram mais foram com viés ambiental, mas trazendo só um viés social. E a gente teve muita discussão sobre isso. Porque no business da B3, o maior impacto está no S, está menos no A do que em outros setores, né? E a gente falou, poxa, se tem um setor que vai poder levantar essa bandeira e um setor que pode, de fato, causar um impacto muito positivo, seriam vocês. E aí a gente resolveu ir adiante, foi super bem aceito, o que foi muito interessante, porque a gente viu também outras empresas depois seguindo e também colocando esse tipo de meta nas emissões. E isso tudo foi muito bem recebido, né? Então, acho que foi um processo bacana de ver também como o mercado foi evoluindo ao longo do tempo. E não teve discussão nenhuma, né? Quando a gente levou para o parecerista, que avaliou o framework, avaliou as metas, ele falou, não, realmente, a gente vê que aqui tem um gap, a gente vê que a meta de vocês, comparada com outros benchmarks do mercado, de fato está muito boa, ela é ambiciosa, não vai ser tarefa fácil aumentar esse número, porque para você aumentar a liderança, não adianta você simplesmente chegar lá e colocar alguém, você tem que ir criando aquela pessoa por de dentro. Então você tem que mudar toda a sua estratégia de recrutamento, de seleção, de retenção, e é justamente isso que a B3 está colocando em prática, né? Então acho que é bacana ver como teve essa evolução ao longo do tempo. Não, você me fez lembrar tantas conversas que a gente teve, né? Passar alguns dias e noites pensando sobre diversidade, pensando sobre sustentabilidade. Então, só para dar um pouco de contexto, de fato, é exatamente o que a Luísa falou. Materialidade, acho que é um ponto importante. E você olhar a trajetória da B3, né, voltando lá em 2000 para o novo mercado. Então, a B3 tem feito um trabalho constante, sólido em sustentabilidade, mas você vai encontrar essa informação pública aqui para uma exchange, para uma bolsa, de forma geral, acho que é coisa de 65% de materialidade para a governança, 35% para o social e 5% para o meio ambiente. Então, não é que a gente não olhe para emissões, a gente olha para emissões e tem um controle. Então, eu tenho 3 grandes pilares: adoção das melhores práticas, promoção e desenvolvimento de produtos e serviços. E a gente tem uma série de sistemas para monitorar emissões, resíduos, desenvolvimento de pessoas. Tem uma estratégia forte de desenvolvimento de pessoas na B3, desenvolvimento de diversidade. A gente tem uma série de núcleos, núcleo Black, núcleo de diversidade, vários trabalhos, dezenas de trabalhos e iniciativas dentro da B3, né?
Então, o SLB é um elemento dessa trajetória maior, dessa estratégia maior. Eu acho que, de repente, uma mensagem legal para deixar é pensar na estratégia, integrar ESG na sua estratégia. Né? Não é só um elemento, é toda a trajetória e todo o propósito da organização. É uma pergunta que eu acho que é interessante fazer, pelo menos de vez em quando, é perguntar qual é o propósito, né? Por que a gente existe, para que a gente está aqui, o que a gente quer entregar. Partindo dessa questão, acho que muitas questões de sustentabilidade vão surgir naturalmente, né? Então, agora, acho que uma outra questão, Luísa, que sempre o pessoal sempre me pergunta, né, que é sobre retorno e sustentabilidade. Então, mas o negócio de ser lucrativo, rentável, não é o contrário de ser sustentável, né? E eu não vejo dessa forma. Eu acho que é justamente o contrário, né? Quando você olha os investidores, muitos deles são asset managers, né? Pensando nos institucionais, né? Qual que é um dos tem vários papéis, um deles é pegar o seu dinheiro e investir para a nossa aposentadoria, né? Quando você pensa assim, você está pensando em empresas, em assets que vão estar aqui para os próximos 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, né? Então, sustentabilidade é algo que, para mim, é automático, né? Retorno e sustentabilidade, eles vão hand in hand. Daí, Luiz, eu queria ver um pouco a sua visão sobre se você recebe esse mesmo tipo de pergunta, se tem essa preocupação, como é que você vê. Eu ainda penso que os negócios o setor do private sector ainda é extremamente importante para a gente conseguir fazer essa transição. Que vai me levar para uma outra questão sobre public and private, mas começando pelo private, como é que... Não, vamos lá. Eu acho que teve uma evolução enorme ao longo do tempo, né, do que significa a sustentabilidade, do que pode ser sustentabilidade dentro das companhias. E acho que você pontuou muito bem, César, que ao longo do tempo isso cada vez está integrando ao core do negócio, né? Então você pega no próprio banco hoje, a área de negócios ESG, ela é uma área dedicada a trazer para o core e a gerar negócios, que são o core do banco, financiamentos com essa pegada. À medida que esse processo ele começa, você deixa de ver sustentabilidade como um custo, talvez que era uma visão mais antiga, talvez muito ligada à filantropia, que era o que antigamente a gente via nas empresas, e você passa a ver sustentabilidade como uma oportunidade, como um diferencial competitivo, como algo que pode eventualmente... Não, pode deixar, depois eu pego. Como algo que pode ser um diferencial competitivo e te posicionar bem, seja para extrair mais valor, seja para conectar mais com o seu cliente. E a gente brinca que hoje as empresas que estiverem fora dessa pauta, que não estiverem olhando para isso, vão ficar para trás. Então, a gente tinha muito cliente que antigamente perguntava, eu quero olhar uma operação desse tipo, qual o benefício que eu vou ter? E assim, tudo bem, talvez o primeiro ou o segundo até tivessem algum benefício, porque ainda tinha mais demanda do que oferta, mas isso ao longo do tempo vai normalizando e inverte um pouco. Deixa de ser uma vantagem e quem não fizer fica atrás. A gente fazia muita comparação com o inglês, né? No começo quem falava inglês tinha um benefício, conseguia um emprego mais legal. Hoje em dia quem não fala está fora. Então assim, acho que é muito parecido nesse sentido. As empresas que não estiverem olhando para isso, elas vão ficando para trás, que é parecido também ao tema de tecnologia, né? Olhando onde a gente está, discutindo o que aqui no Summit, né? Então acho que quem não estiver olhando para essa temática vai ficar para trás e eventualmente depois vai ter que lidar com o problema de ver como integrar isso. Mas a partir do momento que você coloca a sustentabilidade como uma oportunidade no centro da agenda estratégica de negócios, aí o jogo vira. E você consegue ver valores tangíveis que vão além de marca, de reputação. O cliente gosta mais da empresa porque aquela empresa tem uma prática sustentável, ele eventualmente está disposto a pagar mais pelo serviço e você consegue monetizar isso de fato de outras formas. Super bacana, Luísa. Eu tinha programado, gente, tem mais 5 minutos para abrir para questões agora. Se alguém tiver questões, esse é o momento.
Obrigado, bom dia. Parabéns pela apresentação. Minha pergunta tem a ver, e é para ambos, levando em consideração, primeiro, o poder indutor do mercado financeiro para outros mercados, né? A gente está falando de produtos estruturados, empresas muito conhecidas no mercado, e além disso a experiência de fazer o report financeiro, né? Todo quarter ou todo mês, todo mundo, as instituições têm que reportar resultados, enfim. Tendo esse contexto, como vocês enxergam a evolução? E aí a minha pergunta tem mais a ver com a questão da pegada de carbono, porque a realidade da Faria Lima e do Leblon é uma. Quando a gente vai para esse Brasil profundo aí, e quando a gente começa a falar principalmente de pegada de carbono no escopo 3, como vocês enxergam a evolução de você começar a buscar monitorar, acompanhar essa pegada, para saber se esse reporte que depois vai ser colocado não é um greenwashing qualquer aí, que todo mundo tá querendo se afastar. E assim, mais do que um debate filosófico, como é que vocês enxergam isso? Vai acontecer ou vai se dar nos próximos anos? Obrigado. Eu começo por aqui, então, e depois você puxa. O banco hoje ele assinou ao Net Zero Banking Alliance, então a gente tem que monitorar, é o nosso escopo 3, o escopo 1 e 2 dos nossos clientes. Então, para a gente conseguir reduzir pela metade até 2030 e zerar até 50, não tem nenhuma solução que não eu engajar com os meus clientes, explicar a importância e trabalhar junto com eles para fomentar e financiar estratégias. E aí isso vai passar por 3 pilares. Primeiro é diagnóstico. Eu vou ter que entender onde os clientes estão, e não só eu entender, como os próprios clientes, eles mesmos passarem a elaborar um inventário e a contabilizar essa pegada de carbono. Segunda coisa é procurar técnicas de redução dessa pegada, seja em tecnologia, seja em novos CAPEX para substituição, eventualmente de uma energia não renovável por renovável. Então, trabalhar em identificar essas oportunidades, fomentar, né? A gente tem o Cubo ESG, e financiar. Terceira coisa às vezes não vai ter tecnologia disponível. E aí você vai ter que fazer o que a gente chama de gestão de emissões. E aí nessa gestão de emissão você vai ter tanto a originação quanto a comercialização de créditos de carbono. Então empresas mais poluentes podem eventualmente recorrer a empresas que utilizam a natureza como uma solução para poder, de forma paliativa, resolver o problema delas. Então eu acho que você tem que sempre estar olhando esses 3 pilares e fomentando engajamento. Mas a partir do momento que o banco tem um compromisso, eu vou estar muito mais engajado, né, em garantir que isso ocorra com os meus clientes. Qual é só o desafio nesse processo todo? O escopo 3, ele é o escopo da cadeia. Só que você tem que lembrar que cada membro dessa cadeia também tem o seu escopo 1 e 2. Então, tem que tomar muito cuidado nessa contabilização, senão você pode ter dupla contagem. Porque o escopo 3 de um é o escopo 1 e 2 de outro. Não à toa, a metodologia que os bancos usam só usa o escopo 1 e 2. Porque parte da premissa é que eu estou financiando toda a economia. E se eu estou financiando toda a economia, eu estou pegando cadeia. Então, a gente só toma um pouquinho de cuidado nessa mensuração. Mas, assim, a gente acha que é um movimento que veio e que a gente vai conseguir, não só a gente, tem outros bancos brasileiros que assinaram, bancos fora do Brasil, a puxar. Mas é importante outras pessoas virem, porque essa é uma agenda muito colaborativa. Ninguém vai fazer sozinho. O desafio é grande. Eu concordo 100%, Luísa. E, Pedro, obrigado pela pergunta. Eu morei em Manaus mais de um ano, então tenho um pouco de entendimento, pouco mais de entendimento sobre quando você mencionou as regiões, né? Então, mas acho que isso é um problema, ou um desafio mundial, né? Como chegar no escopo 3, emissões financiadas. Eu acho que em termos de dados, ainda o environment, evoluiu mais do que outros aspectos, como o social. A gente tem que fazer muito mais ainda, né? Mas é colaboração. Então, como Exchange, a gente é um hub. Eu acho que, e aí é bacana a sua pergunta, porque responde um pouco de por que está aqui no Web Summit. Porque a gente é uma empresa de tecnologia. A Exchange, as bolsas, são uma empresa de tecnologia. E dar esse suporte, essa infra, para o Brasil, para a América Latina, para o mundo, eu acho que é um papel super importante que a gente pode e deve cumprir nos próximos anos. De dar cada vez mais acesso à informação, cada vez mais acesso a oportunidades de investimento e trabalhar com a Luísa e vários outros profissionais do mercado para que a gente consiga estruturar melhor, né, todos esses diferentes elementos, dados, políticas públicas, investidores,
projetos, enfim, tem uma série de elementos, a gente pode conversar um pouco depois, para a gente conseguir acelerar a transição, tá? E que essa transição seja justa, o máximo possível. Então, é nesse sentido, e concordo com você, a gente tem que trabalhar cada vez mais para ter mais essa visão bom, onde a gente está, né? E para onde a gente quer ir. Então, ter esse dado, ter essa informação, acho que é crucial. Mais alguma pergunta? Bom dia, Luísa. Bom dia, César. Parabéns aí pelas colocações de vocês. Eu sou a Francine, mais perto. Estava abaixo. Vocês estão ouvindo agora? Beleza. Sou Francine, sou do mercado financeiro também. Acabei de entrar no mercado financeiro. Como mulher e preta, vejo que não tem muitas pessoas pretas ocupando esse espaço. E nem de outras dessa classe do social que a gente fala, né? Preto, gente gorda, obeso, pessoas com deficiência, essas coisas. E eu achei muito interessante o que vocês estão fazendo na B3, né? De trazer esse povo para perto e para a liderança. Eu queria entender um pouco mais de vocês, Luísa e César principalmente, como vocês veem a estruturação de algo que realmente faça com que esse pessoal esteja capacitado para ocupar esses cargos. Porque, assim, eu vejo principalmente em bancos, né? Você pega as pessoas, vamos supor, um trainee. Você vê foto de trainee de banco, só tem gente branca do INSPER, que é um lugar super caro, que é difícil você ver uma pessoa preta lá, uma pessoa que não tem dinheiro. Então, as pessoas geralmente já chegam nesse mercado menos capacitadas que as outras. Então, quero saber como vocês têm estruturado isso para capacitar essas pessoas para chegarem equiparadas a uma outra pessoa que teve a mesma outras oportunidades antes que ela, para ser um líder realmente engajado e um líder que faça a diferença na companhia. Francine, né? Francine, obrigado pela pergunta. Sim, você tem total razão. Acho que você me fez lembrar, a gente fez um Ring the Bell com 100 Women Finance, acho que foi em 2021, tá? A gente convidou a Leda Braga para falar. E eu não tinha falado com a Leda Braga. A Leda Braga é um expoente, né, em Wall Street, ela tem a empresa dela, sistemática. E a ideia era falar com as jovens, com os talentos nas universidades e tal, e ela falou o seguinte, falou, olha, aqui é o seu lugar, aqui também é o seu lugar. E especialmente, e eu não tinha conversado com ela, especialmente quando o assunto de sustentabilidade, talvez aqui seja, essa indústria, uma das melhores indústrias para você trabalhar, porque talvez aqui você tenha oportunidades para realmente fazer a diferença, né? Fazer alocação de capital, que vai acabar influenciando uma série de aspectos e indústrias. Então, eu achei muito bacana ela fazer essa chamada e falar, olha, aqui é o seu lugar também. Então, o que eu tenho para dizer, olha, o mercado financeiro, sim, é o seu lugar também. Vem para cá, né? Tendo dito isso, né, na B3 eu convido todo mundo a dar uma olhada no nosso B3 Educação. É um hub online, gratuito, com uma série de cursos. Então, são cursos sobre sustentabilidade, sobre investimentos. Ano passado, eu tenho orgulho de falar que ESG foi a palavra mais procurada. Então, tem bastante coisa lá, gratuita, para a gente poder levar e promover as melhores práticas, né? A B3 também tem uma série... Depois vou pedir ao pessoal que está com a lista atualizada, mas a gente tem alguns programas como, por exemplo, Humanas da Tech, onde a gente forma esses talentos, né, para depois, tendo a oportunidade, pode trabalhar na B3 ou pode ir para o mercado, enfim. Tem também programas para talentos negros também, a gente tem uma série de iniciativas na B3, né, para poder treinar, capacitar, né, e tendo a oportunidade, trabalhar com a gente também, né. Tem várias outras, mas sim, você tem razão, sim, a gente tem que ter ações afirmativas, tem que, né, falar, gente, aqui é o seu lugar, vem para cá, vamos trabalhar juntos, vamos construir um futuro melhor, aquele futuro que a gente quer, né. Então, espero ter respondido, mas depois a gente pode falar um pouco mais. Eu acho que no Itaú é igual, né? Assim, você comentou a questão, eu acho que são pequenas ações que fazem a grande diferença, e é um processo. Eu acho que é uma mudança cultural, né? De entender a diversidade como
um diferencial e vários pontos de vista diferentes que levam a uma tomada de decisão melhor. Você comentou do processo seletivo. Atualmente, o processo seletivo do banco é um dos mais diversos e a diversidade é um dos principais fatores que a gente considera. Então, eu acho que já tiveram mudanças super importantes, a gente está caminhando, mas, óbvio, eu entrei no banco também como trainee. Se você entra como trainee até você chegar ao momento em que você está na liderança, vão ser anos, às vezes uma década. Então, você precisa começar hoje a fazer esse trabalho para daqui a 5, 10 anos você começar a formar a sua própria liderança. E esse movimento eu fico muito feliz de ver que já está sendo feito com muita força e muita prioridade dentro do banco. Os nossos números começam a mostrar isso também. E eu vejo empresas como o B3 fazendo e promovendo, como a gente falou das metas, que outras empresas façam igual. Mas eu acho que é um pouco isso, é trazer diversidade de opinião e é trazer as melhores pessoas, independente de onde elas venham e de qual seja o background, porque é isso que dá o valor na troca de opiniões, de ideias. Então, eu acho que esse movimento tem sido bem forte. Né? Instituições financeiras, de uma forma geral. Mas ainda tem um caminho, né? A gente não está tirando 10 ainda, a gente está lá começando. Mas eu divido o otimismo da Luísa. Eu acho que tem muito trabalho para ser feito, então, mas tem caminhado. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai ter um futuro melhor, não muito distante, a gente vai conseguir criar uma sociedade com menos inequalities, né? Uma sociedade mais justa, mais resiliente, organizações mais resilientes. Eu fico à disposição para a gente continuar conversando. Gente, eu passei do tempo um pouco, eu peço desculpas, mas vou pedir para vocês, se possível, responderem a pesquisa aqui de satisfação e fico à disposição. Obrigado, Luísa. Luísa veio de São Paulo hoje, correndo. Eu não tenho como agradecer. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que esteve aqui também. É uma honra, um prazer ter a Luísa aqui. Ela é uma super profissional, uma pessoa que eu admiro demais. Gente, um excelente evento para vocês. Curtam bastante e fico aqui para responder perguntas. Um abraço. Obrigada.